Olá, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de sintaxe, tá? A gente vai se aprofundar mais no que é sintaxe. Vamos dar uma revisada na sintaxe de concordância, que a gente já viu no slide passado, e hoje vamos ver regência e colocação, tá? Vamos dar uma pincelada em todos os três. O que é sintaxe? É a área da gramática que estuda a disposição das palavras nas frases, tá? A localização das palavras na frase, quando inseridas numa conversa, num discurso, tá bom? Disse que um texto está sintaticamente correto quando as frases estabelecem uma relação lógica entre si, ou seja, os elementos de uma oração estejam dispostos, colocados de uma maneira que nos permita compreender o conteúdo de uma mensagem, tá? Então, para que eu entenda a mensagem, eu tenho que ter uma relação lógica entre as palavras, tá certo? Exemplo, eu tenho aí a primeira frase, que ela está com as palavras totalmente corretas, colocadas nos seus devidos lugares, e tenho a segunda que vai estar um pouco embaralhada, para a gente ver a diferença, tá bom? Ontem choveu bastante, as ruas ficaram alagadas e o trânsito congestionado em vários pontos da cidade, tá? Então aí você observa que tá tudo ok, que a gente consegue entender o sentido da frase, o que ela quis me dizer. Agora eu tenho as mesmas palavras, só que colocadas de forma diferente, tá? Em posições diferentes. Vamos observar. Bastante choveu ontem. Alagadas ficaram ruas, as congestionado. Ficou o trânsito e o cidade dá em pontos vários. Você entendeu alguma coisa? Então, você observa que quando a gente dispõe, quando a gente coloca as palavras sem uma posição lógica correta, você não consegue passar a informação, né, de maneira adequada. Então, é para isso que existe a sintaxe. A sintaxe vai estudar justamente isso, essa localização das palavras na frase, a disposição lógica dessas palavras dentro do contexto, dentro da frase, dentro do discurso, para que se faça entender o comunicado, o enunciado, tá bom? Observaram aí que ambas as frases são compostas pelas mesmas palavras, mas uma delas ficou privada de sentido, no caso a segunda, né? Porque os seus elementos não foram sintaticamente bem dispostos, tá? Por isso a importância da sintaxe. Ele é um instrumento indispensável para a correta combinação das palavras nas orações. Pensando em sintaxe, falemos sobre as suas subdivisões. Quando eu falo em sintaxe, eu vou falar em sintaxe de concordância, que foi a que nós já vimos na aula passada, que é a concordância verbal e nominal. Vamos ter a sintaxe de regência e a sintaxe de colocação, que são as que nós vamos nos aprofundar um pouco mais hoje, tá bom? Mas nós vamos relembrar um pouco a sintaxe de concordância. O que é a sintaxe de concordância? É a sintaxe de concordância, ela estuda a relação gramatical entre dois termos, tá? Ela pode ser verbal ou nominal. Você lembra? Nós vimos a concordância verbal e a concordância nominal. Vamos ver cada uma delas. Vamos ver o exemplo logo. Concordância verbal. O verbo se flexiona para concordar com o sujeito. Lembram? Quando eu digo assim, os alunos ficaram entusiasmados com o passeio no museu, né? Neste caso, eu pergunto ao verbo, quem ficaram entusiasmados com o passeio no museu? Os alunos. Então, os alunos é o meu sujeito, está no plural, então esse verbo tem que ir ao plural também, concordando com o sujeito, tá bom? Agora, se eu digo assim, os alunos ficou entusiasmados com o passeio no museu. E aí, o que vocês acharam? Tem algo estranho, não tem? Nesse caso, eu tenho um sujeito no plural e o verbo no singular.
Então, não teve concordância. O verbo não concordou com o sujeito. Então, nesse caso, a frase está incorretamente flexionada, né? A sintaxe aí não ocorreu, não é? A primeira opção é aquela que estabelece correta combinação entre o verbo e o sujeito. E se o sujeito alunos, no caso eles, está no plural, o verbo da oração deverá ser flexionado na terceira do plural. Eles ficaram, tá? É assim que é o correto, tá bom? Tem que haver concordância. Vocês criem o hábito de, ao falarem, colocarem as concordâncias corretas, tá bom? Concordância nominal. Os alunos indisciplinados foram suspensos da escola. Ou os alunos indisciplinados foram suspensos da escola. E aí, pessoal? Qual é que está correta, hein? No caso aí, o segundo exemplo obedece às regras de concordância nominal, né? Por quê? Porque nele o substantivo alunos concorda com seus determinantes, que podem ser um artigo, esse determinante pode ser um numeral, pode ser um pronome ou um adjetivo, tá? A concordância nominal é, portanto, o quê? A combinação entre os nomes de uma oração. Eu vou concordar o nome e seus determinantes. Quando eu digo alunos é o substantivo, então eu vou botar o determinante, um artigo aí no caso, os, né? Se tem uma palavra alunos no masculino plural, eu vou botar o artigo também no masculino plural. E eu vou usar, no caso, o adjetivo indisciplinados também no masculino plural, tá bom? Então, vocês observaram que houve uma harmonia entre os substantivos e as palavras que estavam lhe acompanhando, tá bom? Agora, vamos para a sintaxe de regência. O que é a sintaxe de regência, pessoal? É o estudo dos tipos de ligação existente entre um verbo, no caso, a regência verbal, ou nome e seus complementos, regência nominal. Dessa maneira, haverá os termos regentes, que são aqueles que pedem complemento, e os termos regidos, que são aqueles que completam o sentido dos termos regentes, tá? São aqueles que completam o sentido das palavras que estão pedindo complemento, tá bom? Vamos lá para a regência verbal. Como é que ela ocorre? Ela ocupa-se do estudo da relação estabelecida entre os verbos e os termos que os complementam, né? Ou caracterizam. Estudá-la nos permite aprimorar nossa capacidade expressiva, pois a partir da análise de uma preposição, um mesmo verbo ele pode assumir diferentes significados, tá bom? Então, o mesmo verbo com a preposição diferente é a preposição que vai trazer o sentido desse verbo para mim dentro daquela oração, tá bom? Vamos ver aí um exemplo. Eu vou utilizar o mesmo verbo em duas situações diferentes, tá bom? O que vai modificar aí é a preposição que está acompanhando cada um deles, e você vai observar que com esta preposição, quando muda a preposição, muda também o sentido do verbo, tá bom? Vamos ver. Os parlamentares implicaram-se em, quando eu falo implicar em, né? Implicaram-se em escândalos por causa do desvio de verbas públicas. Quando eu falo implicar em, eu falo no sentido de envolver-se, né? Eles se envolveram em escândalo, né? Se envolveram em escândalos. No caso, quem se envolve em alguma coisa. No caso, implicaram-se em alguma coisa, nos escândalos, tá? Agora, vamos ver o outro exemplo. Os alunos implicaram com o novo coordenador. Observa que agora implicar com já tem um novo sentido. Implicar, nesse caso, com é ter implicância com alguém, ter aversão a alguém.
A regência nominal estuda a relação existente entre um nome, que ele pode ser, esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e os termos por eles regidos, tá? É a partir da análise da preposição que essa relação será construída. Vamos ver. A nova tarifa é acessível a todos os cidadãos, né? Então, quem é acessível a alguma coisa ou a alguém, né? Os atentados contra a embaixada deixaram vários feridos, né? E então, atentados contra, né? Tem aí também, eles preferiram ficar longe de todos. Então, observe que essas palavrinhas em vermelho são as minhas preposições que estão acompanhando quem? Os meus, no caso aí, os meus substantivos, não é isso? Tenho substantivos, tenho advérbios e tenho adjetivo, tá? Então, observe que eu botei um exemplo para cada um aí, tá bom? Então, essas preposições acompanhando cada um deles. Então, observe que a regência nominal vai ser exatamente isso. É um nome pedindo uma preposição. No caso, você tem que saber qual é a preposição adequada que você vai utilizar para cada um desses nomes, tá? Na regência nominal, é interessante observar que alguns nomes, eles apresentam o mesmo regime dos verbos de que eles derivam. Se você conhece o regime do verbo, conhecerá também o regime dos nomes cognatos, ou seja, dos nomes que têm a mesma raiz, a origem etimológica, tá bom? Vamos ver aí, ó. As crianças devem obedecer às regras. Obedecer é verbo, não é? Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Nesse caso, obedecem às regras, né? Eles foram obedientes às regras. Então, eu tenho aí, obediente agora é o que, pessoal? Um adjetivo, não é isso? Nesse caso, esse obediente vem do verbo obedecer, tá? Então, ele acaba tendo a mesma regra do verbo, mesma regra verbal, tá bom? Então, eu tenho obediente aí um nome cognato. Ele é um nome cognato do verbo obedecer, tá bom?